Oi, gente, tudo bem? A paz? Vamos papear um pouquinho? Você tem percebido que o mundo está em pânico e que as pessoas têm transformado, né, o seu modo de pensar, porque elas estão totalmente sem saber o que fazer? Então vem comigo assistir esse vídeo. Bom, gente, para a gente começar a papear aqui sobre este assunto que é bastante polêmico, que é bastante atual, né? A palavra pânico, ela tem se expandido, nunca ela fez tanto sentido como ela está fazendo na atualidade, porque há mais ou menos quase 2 anos nós estamos vivendo um verdadeiro pânico no mundo inteiro, né? Devido a esse vírus, né? Enfim, as pessoas elas estão completamente atormentadas, né? Desesperançosas, confusas, sem entender o que está de fato acontecendo no mundo, porque tantas coisas de consequências já aconteceram por causa desse vírus, né? Então, muitas pessoas morreram, muitos entes queridos se foram, né? E as pessoas estão vivendo um verdadeiro luto, né? No mundo inteiro. E aí eu quis trazer aqui para vocês, para bater um papinho com vocês sobre esse assunto, né? Então vou pedir para você que, se você ainda não é inscrito neste canal, que você se inscreva, ative as notificações, porque eu tô trazendo vídeo quase todos os dias aqui para trazer edificação para a tua vida, para trazer a palavra de Deus, para que você conheça, se aprofunde. Então vai me ajudando aí, para que mais pessoas possam conhecer esse canal, para que elas possam participar aqui conosco, né, dessa comunhão de fé, tá bom? Então já se inscreve, ativa as notificações, também me segue nas minhas redes sociais, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo aqui. Então vamos lá. As pessoas elas estão sendo governadas pelo medo, né, nos últimos tempos. Temos vivido momentos de muito pânico, de muito medo. As mídias, os jornais só nos trazem notícias que nos atormentam, notícias de morte, de perca, né? E tudo o que está acontecendo ao nosso redor move a isso, a palavra morte, né? As pessoas elas estão em um estado de medo no seu mais alto nível, né? Então, o que é o medo? Você já parou para pensar o que é o medo? Bom, o medo é uma reação, né, involuntária que a gente tem, causada quando a gente passa por algum trauma ou algum estímulo estressante na nossa vida. E qual seria a raiz do medo? Qual seria? Bom, a raiz do medo, ela não se resume só em uma coisa só. A raiz do medo, ela pode estar em diversos lugares, seja um trauma da infância, uma experiência desagradável que você teve, com pessoas próximas ou não, ou problemas com drogas, ou até mesmo com ansiedade. Não existe assim apenas um único lugar onde o medo ele pode surgir, né? Começar a crescer. Agora, o segredo para encontrar a sua resposta, né? Assim, porque cada pessoa deve procurar, né, as suas próprias raízes, o que de fato te fez chegar a esse nível de medo e de pânico, né? É buscar um método, buscar um método de autoconhecimento, você se autoconhecer, né? Apenas descobrindo quem somos de verdade, por que estamos aqui, quem eu sou mesmo de verdade, ajudar a encontrar as raízes de nossos medos e angústias, e assim a gente pode nos libertar deles, na verdade. Então, a morte, ela tem um instrumento que se chama medo, né? Mas por que a gente tem medo de morrer? Por que será que o ser humano teme tanto a morte, na verdade? Bom, quando Deus nos criou, Ele nos fez para ser eterno, Ele nos fez perfeito,
né? E por causa do pecado que entrou em nós, por desobediência do próprio homem, né, a morte é uma consequência disso. Então, o ser humano, ele não foi feito para morrer. O ser humano foi feito para ser eterno. Então, quando a morte chega até nós, a gente não aceita, a gente não quer, a gente tem medo dessa transição, né? Então, será que a gente realmente conhece Deus e o seu plano? Será que a gente já se analisou e entendeu quem somos? Procuramos saber a raiz do nosso medo? E agora a gente tem que identificar por que a gente tem medo da morte. E para a gente identificar isso, né, é preciso a gente entender o propósito da salvação. O propósito de Jesus ter morrido na cruz, né? Porque quando Jesus nos ofereceu a salvação, ele desabilitou o poder da morte em nós, ou seja, quando essa vida aqui terrena, ela acaba, né, estaremos muito melhor do que aqui. Ou seja, o medo da morte já não tem poder sobre nós. Nós, como cristãos conhecedores da palavra de Deus, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz, nós devemos entender que Jesus passou por isso, passou por nós, né? Então ele desabilitou a morte, nós teremos vida eterna, né? Ele transformou a morte em vitória, ou seja, para nós cristãos conhecedores da palavra, seguidores de Cristo, né? Ele mudou o temor da morte, que seria a condenação para nós, mas transformou em vitória quando ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Então ele venceu isso. Agora, quando morremos, a gente tem que saber que a gente vai para o céu, a gente tem que ter essa certeza que a gente vai para o céu, que é exatamente esse lugar de vitória que Jesus conseguiu para nós. Na verdade, que lá não vai ter tristeza, não vai ter sofrimento, não vai ter doença, não vai ter vírus. A gente vai estar sempre junto de Deus, assim como Ele sempre planejou para nós, né? Eu vou ler aqui um versículo para vocês que está em João capítulo 11, versículo 25, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, se você que está assistindo esse vídeo ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, né? Eu convido você agora a entender o que isso significa na vida de um ser humano e você se apropriar dessa bênção que Jesus trouxe para nós, né? Quem crer nele, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. A morte de coisas que passou de ser algo ruim, tenebroso para nós, passou a ser vitória. Porque quando nós temos a certeza para onde nós iremos, né, a gente não teme a morte. Eu vou ler outro versículo aqui para vocês que está em Isaías capítulo 57, versículo 2, que diz o seguinte: Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharam descanso na morte. Ou seja, você não teme a morte, porque você sabe exatamente para onde você vai. Mas para que você tenha essa confiança, você precisa ter uma vida reta diante de Deus, né? Reconhecendo Jesus como teu único suficiente Salvador, se batizando e andando nos seus princípios, conforme a vontade dele, né? Lá em João capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna
e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, você está salvo, mesmo que seu físico chegue ao fim, o seu tempo aqui na terra, o seu espírito, ele é eterno, né? E muitas pessoas têm medo da morte, porque tem medo dessa transição. Mas quando você tem certeza para onde você vai, o medo, ele não te atormenta mais. É muito difícil o que as pessoas estão vivendo no mundo. É triste, é lamentável. Muitas pessoas perderam entes queridos. O mundo está de luto, né? Eu tenho certeza que você aí conheceu alguém ou perdeu alguém na sua família ou alguém muito próximo de você. Todos nós estamos vivendo um pânico muito grande, porque o inimigo, ele tem atormentado as mentes das pessoas, né? Fazendo com que elas se sintam acuadas, com medo, com pânico, sem saber o que fazer. Mas a gente tem que entender uma coisa: nada foge do controle de Deus. Nada. Deus, ele não foi dormir. Deus não tem nenhum momento da nossa vida em que Deus não enxergue tudo. Tá tudo sob o controle dele. Nada fugiu do controle dele. Mesmo que você veja com seus olhos e passe por situações de pânico, de morte, nunca esqueça que o controle sempre foi e sempre será nas mãos de Deus. Tudo tem permissão de Deus. Tudo na vida Deus permite. Nada acontece, nenhuma folha cai de uma árvore se não for da permissão dele. Ele tem poder para todas as coisas. Então, o que eu aconselho: se agarre com a palavra de Deus, se firme com o Senhor, procure ter comunhão com Ele, procure entender quem você é nele, encontrar a sua verdadeira identidade como filho e filha de Deus. Entenda as raízes do que faz você ter pânico e medo. E se você perdeu algum ente querido, se você está passando por um luto, a única alternativa que a gente tem para que nos console nesse momento tão difícil é Deus. Porque só Ele tem o poder de nos abraçar e nos aconchegar no seu amor de uma maneira sobrenatural, e vai fazer com que você se sinta um pouco mais confortável. Só Ele tem esse poder de trazer uma paz que excede todo entendimento. Só Ele pode nos confortar nesse momento. Não existem palavras que qualquer ser humano possa falar para você num momento difícil que você esteja passando. Não existem palavras que possam decifrar isso, mas o único que vai te trazer um conforto que você nem vai entender, mas vai ser sobrenatural e vai te ajudar a passar por essa situação, é Deus. Então, se agarre nele, busque ele, clame por ele, chame por ele, entregue a ele todos os teus medos, os teus pânicos, as tuas angústias, as tuas ansiedades. Só ele tem poder de cura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilha. Me ajuda aí a chamar mais pessoas para este canal. Me ajuda a compartilhar essa palavra, porque pode ser que um compartilhamento seu ajude uma pessoa a passar por uma situação difícil, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e que o Espírito Santo de Deus console você nesse momento difícil que nós estamos passando. A todos nós. Em nome de Jesus.